Galera, aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Informática, Games e Gestão Empresarial da Unidade ADEMA da Evolutime. Hoje nós vamos estar dando seguimento nas nossas aulas aí de montagem e manutenção de hardware, né? Nesse caso nós estamos no capítulo Manutenção Avançada de Computadores e Periféricos e nós vamos estar fazendo aqui o capítulo 6 da apostila do livro, né? Onde nós vamos estar falando sobre formatação de micros e configurações essenciais aí do sistema, tá? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho aqui sobre backup, tá? Como é que funciona o backup, levando em consideração que nós também podemos fazer aqui o backup através do atalho. Deixa eu entrar aqui no painel de controle. Através aqui do painel de controle nós temos algumas opções para estar realizando a formatação, o backup, né? Realizando o backup. E também para fazer restauração, de repente, de algum componente do sistema, né? Então, em primeira instância, o que é o backup? Bom, o backup ele é um procedimento essencial, principalmente antes de vocês estarem realizando aí, fazendo a formatação do computador, né? Então, aqui está na primeira guia aqui, backup e restauração, né? Então, o que acontece? O backup ele é um procedimento que consiste basicamente em salvar os arquivos do seu computador para que você não perca aí no momento que você estiver formatando o computador, né? É importante informar que quando a gente faz a formatação, tudo que tem dentro do computador ele vai ser resetado, ele volta para o modo de fábrica, né? Então, se você tinha algum arquivo, se você tem algum arquivo, ou fotos, enfim, que você deseja permanecer, deseja guardar, é importante estar realizando esse backup, tá? O backup, eu recomendaria que vocês estarem realizando ele pelo menos de 6 em 6 meses, é um prazo eu acho que é válido, né? Então, você pode estar utilizando um HD externo, pode estar utilizando um pendrive, um DVD-ROM, né? Isso tudo depende muito do tamanho da pasta que você quer guardar, que você pretende estar fazendo esse salvamento, né? Então é o seguinte, eu vou estar mostrando aqui para vocês como estar verificando o tamanho de uma pasta, para que vocês possam estar escolhendo qual que vai ser a melhor forma ou o melhor dispositivo aí para estar fazendo esse tipo de procedimento, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma pasta qualquer, por exemplo aqui a pasta de hardware, né, onde eu guardo e armazeno as aulas que a gente vem tendo durante essas aulas, né, durante essa pandemia. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a pasta de usuários para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu disco local, no C2 pontos, que é a pasta raiz aí do computador, né? E aqui dentro eu venho em usuários. No meu caso, eu só vou ter um usuário aqui, né? Que é o usuário principal, administrador, a conta de administrador. Eu posso estar clicando aqui então com o botão direito em cima da pasta, vindo aqui na opção propriedades. E aqui ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai apresentar para mim a quantidade de pastas e o tamanho, né, em gigas ou em megas, enfim, que aquela pasta ela está tendo no momento, né? Então eu vou aguardar aqui. Assim que terminar de carregar a gente volta, vou dar um corte no vídeo e assim que terminar de carregar essa parte a gente já volta, tá? Bom, pessoal, como aquela pasta do meu sistema estava realmente demorando muito para fazer aqui localizar o tamanho em disco e tal, eu preferi pegar o tamanho de uma outra pasta aqui para a gente estar verificando, né? Eu peguei aqui a pasta de hardware, né? Das aulas onde eu armazeno as aulas de hardware, e essa pasta aqui ela tem então um tamanho de 7 GB, né? 7,93 GB aqui. Então é uma pasta que eu poderia estar salvando e armazenando aí de repente num pendrive, né? Se a pasta ela fosse maior, eu poderia estar salvando num HD externo ou em algum outro tipo de dispositivo. Beleza, pessoal, então é o seguinte, vocês viram aí essa parte do backup, né? Depois que a gente realiza o backup, que a gente verifica qual é o tamanho da pasta que a gente pretende salvar e qual que seria o melhor dispositivo para estar realizando esse procedimento, a gente pode estar começando então a fazer aí a formatação, tá? Nesse caso eu vou estar utilizando aqui um simulador de formatação, mas ele é bem similar como funcionaria, né, realmente, né, na realidade, tá?
Então, assim, eu acho que vai ser legal a gente estar verificando. Então, eu vou. Deixa eu só localizar aqui a pasta onde eu coloquei o arquivo. Aqui rapidinho. Aqui, beleza. Então tá, esse procedimento ele vai ser bem parecido independente da forma que você for fazer a instalação ou a formatação do computador. Seja via CD, ou DVD-ROM no caso, né? Ou seja algum pendrive de boot, né? Aquele pendrive que a gente cria com o sistema operacional, pendrive que geralmente ele não vai conter nada além do, do sistema operacional, né? Do setup para fazer a instalação do sistema operacional. Então vamos lá. Então seria mais ou menos assim, ó. Depois que a gente alocasse, né, que a gente colocasse aqui o CD, né, o DVD ou então o pendrive, a gente apareceria essa tecla, né, apareceria essa tela no nosso computador que faria a leitura do CD ou do DVD-ROM. Ele pediria para a gente apertar qualquer tecla para começar a fazer a leitura do CD ou do pendrive, certo? E aí vai começar o Windows. Vamos lá. Beleza. Então a primeira coisa que a gente pode estar verificando após o carregamento do DVD é essa tela onde a gente vai estar podendo escolher o idioma que o sistema ele será instalado, né? Então a gente pode estar escolhendo aqui o idioma. Nesse caso, nesse simulador, a gente não vai conseguir mexer em muitas coisas, mas ele é só para a gente ter uma base mesmo, tá? Ele é um simulador aqui do Windows 7, mas dá pra gente verificar isso legal, tá? Então ó, vou clicar aqui em seguinte. Beleza, então aqui agora a gente pode estar fazendo a instalação do sistema. Ok, vamos lá. E aqui apresenta pra gente qual versão, né? Se no seu pendrive ou no seu DVD tiver mais de uma versão, ele vai estar apresentando aqui. E também a arquitetura, né? A gente escolhe qual que vai ser a versão. Se no caso do seu DVD, né, ou no seu pendrive tiver mais de uma versão daquele sistema, é aqui que nós vamos estar escolhendo, né? Então nesse caso aqui eu tenho o Windows 7 Ultimate, o x86 e o x64, tá? x86 é a arquitetura 32 bits, tá? E o 64, bom, ele vai ser 64 bits mesmo, né? O x64, tá? Por que é 86 aqui se a arquitetura ela vai ser 32 bits? Porque o x86, né, é um nome genérico aí dado à família de processadores baseados no Intel 8086, né? Que era uma das primeiras aí arquiteturas da Intel. Então, por isso que a gente chama de x86, tá? Mas é 32 bits, beleza? E o 64, x64 é 64 bits mesmo. Então eu vou vir aqui. Não vai dar para mim mudar aqui no simulador, vai ficar como x86, mas não faz muita diferença aqui pra gente, tá? Bom, aqui vai apresentar pra gente então o termos, né, de licença. A gente tem que sempre clicar aqui em colocar em aceitar, né? O ideal seria a gente ler, né, mas muita gente não faz. Então eu vou clicar aqui em aceitar os termos de licenciamento. Seguinte. Bom, aqui nessa parte o sistema ele vai perguntar se o usuário ele quer fazer uma atualização, né, do sistema, ou então ele deseja realizar a formatação. Nesse de baixo aqui, personalizado avançado, seria de fato a formatação. No de cima seria a gente estar atualizando. Então de repente tem o Windows 8, quer atualizar para o Windows 10, um exemplo, né, e quer permanecer com todos os seus programas e arquivos. Essa primeira opção aqui, ela demora muito, tá? Se você for pretender ou pretende fazer isso, eu deixo bem ciente aí que ela é uma tarefa que demora realmente um tempo considerável para ser realizada, tá? Então, só se você realmente tiver interesse em fazer isso. Então, eu vou vir aqui em personalizado avançado, tá? Nessa próxima tela aqui, o sistema ele vai exibir o HD da máquina. Então, aqui tem um HD, né, de 20 GB nesse simulador, tá? E aqui nas opções de unidade, a gente poderia fazer o particionamento. A gente poderia estar dividindo o nosso HD ou criando ou excluindo alguma partição que já tenha, né, já tenha existente ali naquela máquina, né? Nesse caso, nesse simulador eu não consigo clicar aqui, tá? Ele não me deixa fazer essa opção, né, de particionamento, mas se, por exemplo, a gente quisesse fazer uma partição, eu viria por aqui, tá? Então, ó, seleciona o HD em que vai ser instalado o sistema operacional, seguinte,
e aí ele vai começar a fazer o procedimento final aí de instalação, né? Vamos lá, só aguardar aqui. Ele vai copiar os arquivos, né? Não demora muito, tá? Esse simulador aqui ele reproduz bem mais ou menos o tempo que demoraria na vida real, né? Se a gente estivesse fazendo instalação na vida real. Na vida real, dependendo do sistema, pode demorar um pouquinho mais, claro. Mas, enfim, né, nas versões reais aí. Mas, enfim, depende muito da versão, tá? Então ele vai fazer ele vai reiniciar o sistema, vai apresentar essa tela de novo. É normal, tá? Isso aqui é normal, ó. Vocês podem ver que na primeira vez estava em inglês e agora aqui já está o Windows iniciando, né? Tá em português. E aí vem para as configurações iniciais. Bom, o que acontece? Terminando a instalação do sistema operacional, a tela ela vai ser automaticamente exibida, né? Uma tela para que a gente possa estar configurando aí, realizando as configurações iniciais do computador, né? Quais seriam essas configurações iniciais? O nome de usuário, né? E o nome do computador. Nesse caso, eu vou colocar aqui PC. Vamos colocar aqui. Cadê? PC professor, por exemplo, tá? Então tá aqui. Seguinte, aqui eu posso estar definindo uma palavra passe, né? Uma senha. No meu simulador ele não vai me permitir fazê-lo, mas enfim, não tem segredo, né? É só definir aqui uma palavra-chave, tá? E no próximo passo aqui, no caso ele já pulou mas ele pediria para vocês estarem colocando o código de ativação do Windows, né? Esse código ele pode ser encontrado no DVD original do sistema e em alguns casos a gente pode encontrar em um selo colado aí no computador ou no notebook. Caso vocês não possuam o código no momento, o sistema ele vai disponibilizar 30 dias para vocês efetivarem aí a ativação do sistema, né? E depois disso ele fica apresentando aquela mensagem de essa versão do Windows não é oficial, enfim, tá? Então aqui, depois que a gente coloca lá o nosso código de ativação, né? O nosso código oficial de ativação do sistema, nós vamos vir aqui para essa janela, né? Onde nós vamos estar podendo fazer aí as atualizações, né? As atualizações aqui do sistema, né? Baixando as atualizações. E aí o que acontece? Nessa primeira opção, ele vai baixar todos os tipos de atualizações disponíveis para o sistema, sem mesmo pedir permissão para o usuário. Já nessa segunda opção, o sistema ele vai instalar somente aquelas atualizações importantes, deixando de lado atualizações que não vão influenciar o sistema, tá? E aqui nesse caso a gente pode definir para perguntar depois, né? Então a gente deixa aí a critério do próprio usuário realizar o download e as instalações das atualizações, beleza? Nesse caso a gente vai utilizar de preferência a primeira opção. Aqui nós conseguimos definir a data e a hora, né, do computador, né? Seguinte, aqui. E bom, nessa terceira parte aqui, né, nós temos para finalizar aqui a formatação, né, as configurações. O sistema ele vai perguntar para a gente qual tipo de rede que a gente vai utilizar. E aí nós vamos ter 3 tipos de opções. Na primeira opção a gente vai ter a rede doméstica, que o sistema entende que o seu computador está sendo executado em uma rede segura. Então o firewall do Windows ele não será rigoroso com os tráfegos de dados. E o sistema ele vai oferecer uma opção de compartilhamento de dados simples, né, para ser usado. Já na segunda opção, na rede de trabalho, vai ser disponibilizado o compartilhamento de dados também com outros computadores, né? E na rede pública, a última opção aqui nesse caso, o sistema ele entende que o computador ele está em um ambiente público, com rede compartilhada com diversas pessoas. Sendo assim, o sistema ele fará com que o firewall do Windows ele seja mais rigoroso para proteger melhor o sistema contra qualquer ameaça ou possível invasão, tá? Então, se você estiver utilizando na tua casa uma rede doméstica, né, e ele vai estar aqui finalizando então a instalação do Windows, beleza? Então seria isso aqui o processo de configuração, certo? Isso aqui seria o processo final aí de configuração. Ok, vamos fechar aqui rapidinho.
Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz as configurações avançadas do sistema, tá? Para isso, nós vamos entrar aqui no executar, né? Basta apertar a tecla do Windows mais o R. E aqui dentro vocês vão escrever gpdit. gpdit, tá? Desse jeito. G mudo, né? Pedit. Ok? Ah, perdão. Esqueci de colocar aqui, ó. No final do gpdit é .msc, tá, gente? Perdão. Então é gpdit.msc. Esse é o comando. A tela, como vocês podem estar observando aqui, ela é bem semelhante àquela tela do... Deixa eu maximizar aqui. Ela é bem semelhante à tela do Windows Explorer, né? Onde ficam todas as pastas e tal lá do sistema, né? Então aqui ela vai ficar sendo dividida em pequenos grupos e pastas. E cada grupo de pasta aqui possibilita a configuração de determinado setor aí do sistema operacional, né? Como vocês podem estar observando aqui. Normalmente a gente utiliza o grupo de configurações do usuário, né? Que é esse grupo aqui de baixo, tá? E dependendo do setor que queremos impedir alterações ou bloquear acesso, aí a gente vai escolher aí determinada pasta, ou podemos aí utilizar a pasta modelo administrativo e acessar todas as opções, tá? Note aqui que do lado direito da tela aparecerão todas as opções disponíveis, né, que podemos acessar para restringir ou bloquear os acessos, tá? Então se eu vim aqui em modelos administrativos, ele vem aqui em cada uma das pastas e a gente pode estar fazendo essa configuração, certo? Deixa eu voltar aqui em configuração de usuário. Dá uma travadinha aqui, pronto, voltou. Então vamos usar como exemplo aqui a opção de bloquear o acesso ao CMD aí, que seria para bloquear o acesso ao DOS, né, ao prompt de comando, para evitar que alguns usuários aí realizem alterações que possam prejudicar o sistema operacional. Então a gente vai estar acessando a pasta sistema, né, localizada aqui na parte esquerda da tela, certo? Então vamos lá aqui, modelos administrativos, clicar aqui, sistema, beleza? E aqui, ó, eu tenho essa opção de impedir acesso ao prompt de comando, né? Então eu posso clicar aqui 2 vezes, aguardar um pouquinho. Pronto, então aqui vai me apresentar essa janela, né? E aqui, pessoal, eu posso estar, depois que eu dou OK, né? Eu posso estar, primeiro eu vou habilitar, né? Eu tenho que habilitar aqui a opção. E depois que eu habilito aqui, eu posso dar OK, né? E o acesso ele vai ser impedido aí para todos os usuários, tá? Nesse caso eu não vou fazer isso, né? Porque eu não vejo necessidade, tá, de estar fazendo isso aqui no meu computador, beleza? Então aqui nessas configurações avançadas a gente pode estar fazendo aí uma série de configurações. Isso vai ser muito útil, principalmente em algumas empresas, né? Geralmente em algumas empresas os técnicos de TI eles impedem que os funcionários eles tenham acesso ao prompt de comando e algumas outras configurações avançadas. E isso a gente pode estar fazendo tudo por aqui, né? Bom, para finalizar essa parte, esse capítulo, eu vou estar passando aqui para vocês rapidinho como é que faz para a gente estar fazendo compartilhamento de pastas em impressoras, tá? Para isso a gente pode estar indo lá na guia de sistema, tá? Se você estiver usando no computador, você pode estar apertando a tecla do Windows, mais um botão que vai ter chamado Pause Break, tá? Nesse caso, como eu estou usando no notebook, eu vou estar fazendo o caminho aqui direto mesmo, o caminho pelo painel de controle. Então a gente vem aqui no painel de controle, eu vou colocar aqui por categoria, guia de sistema e segurança, sistema, tá? Beleza. E aqui na guia de sistema, pronto, agora foi. Aqui foi. Aqui na guia de sistema, então, a gente vai vir aqui em alterar configurações para estar fazendo esse compartilhamento de pastas e impressoras, né? Vamos entrar aqui na guia de alterar, tá? E aqui nós vamos colocar o nome das máquinas, tá?
O que que acontece? Aqui no grupo de trabalho, né, o work group, nós vamos estar definindo o mesmo nome, o mesmo nome, tá? O nome do computador ele não precisa ser igual, né? Ele vai ser diferente, obviamente, porque cada computador tem a sua nomenclatura mesmo. Mas o grupo de trabalho ele tem que ser o nome, tem que ser o mesmo, tá? Para que o sistema ele reconheça as máquinas que vão ter a comunicação entre si, tá? Então depois que a gente define aqui o nome do work group, né, do grupo de trabalho, é só apertar o OK, vai ficar aqui possível, né, para fazer o clique aqui no OK. A máquina ela vai ser reinicializada e todas as máquinas que forem compartilhadas, né, estiverem na mesma rede, você vai fazer o mesmo procedimento, tá? E aí dessa forma a gente vai ter que conseguir fazer então esse compartilhamento, tá? Bom, beleza. Vou fechar aqui, voltar aqui rapidinho no painel de controle. Então é o seguinte, após todas as máquinas elas serem configuradas, né, depois que a gente configurar ali todas as máquinas bonitinho, a gente vai vir aqui voltar aqui no painel de controle e nós vamos entrar aqui no painel de controle nessa guia aqui de rede e compartilhamento, tá? Onde nós vamos estar fazendo aí o compartilhamento de pastas e impressoras, beleza? Então vamos vir aqui central de rede e compartilhamento, deixa eu só aguardar aqui a máquina aí, né? Beleza. Então aqui dentro dessa guia nós vamos entrar na opção alterar as configurações de compartilhamento avançadas. Beleza, então aqui ó, na descoberta de rede nós vamos estar deixando ela ativa. Tá? Aqui nesse caso eu não vou mexer nisso, mas se você estiver fazendo esse desenvolvimento, né, se você estiver fazendo esse procedimento, você pode estar ticando aqui, ativar a descoberta de rede, tá? E ativar o compartilhamento de arquivo e impressora, beleza? Depois feito isso, é só dar o OK, né? Salvar as alterações, dar OK, para que essas alterações elas fiquem salvas. Após realizar essas configurações em todas as máquinas, você vai fazer isso em todas as máquinas também, tá? A gente pode estar criando uma pasta para ser compartilhada em rede, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa pasta de hardware, né? Eu vou criar uma pasta nova aqui. Criar aqui uma pasta em qualquer lugar. Pasta. Eu vou colocar o nome aqui compartilhada, só para me lembrar, tá? O nome dessa pasta aqui. Depois da pasta ter sido então compartilhar. Opa, deu uma travadinha aqui. De novo. Vamos lá, compartilhar. Pessoas específicas. Aqui embaixo vocês vão selecionar a opção todos, tá? Adicionar e clique em compartilhar, tá? Pronto. A pasta ela vai estar disponível para todos os outros usuários acessarem. Basta os outros usuários acessarem o menu iniciar e escrever rede, né? O nome da rede ali, ou acessar no próprio Windows Explorer. O sistema ele vai procurar os computadores que estão ligados na mesma rede de trabalho e irá fazer uma lista ali, né? Com todos esses computadores. Basta achar ali o computador que vocês desejam acessar e a pasta vai estar lá, a pasta compartilhada, apresentando ali para você poder acessar. Isso é muito útil, né? Para quando você está numa empresa, de repente você quer dividir um mesmo documento para todos os setores, todos os departamentos daquela empresa. Então você cria uma pasta compartilhada, todos os departamentos eles vão ter acesso àquela mesma pasta, certo? Isso aí é muito comum para a gente criar, por exemplo, um servidor, né? De repente dentro de uma empresa, alguma coisa assim, onde vai ter esses arquivos todos compartilhados, beleza? Ok, então vamos terminar aqui rapidinho, vamos verificar só como faz o compartilhamento de impressora. Esse procedimento ele é bem simples, tá? Então aqui basta a gente acessar o painel de controle, vou voltar aqui no painel de controle. Aqui dentro nós vamos na guia de hardware. Nesse caso, se estiver aqui em categoria, vocês vêm aqui em hardware sons. E se tiver em ícones grandes, a opção mostrando dessa forma o painel de controle, nós vamos vir aqui em dispositivos e impressoras. Vamos lá.
Só um momentinho. Beleza, então ele aqui apresenta para a gente todos os dispositivos conectados no nosso computador, né? Tanto via Bluetooth quanto as impressoras disponíveis. Como eu não tenho impressora em casa, eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, tá? Mas se fosse aqui, no caso, vamos supor essa aqui, né? Se fosse de fato uma impressora, o que eu faria? Nós clicaríamos aqui com o botão direito em cima do ícone da impressora, né? E viríamos aqui na opção Propriedades da impressora. Vamos lá. Ok. Como essa impressora aqui ela não oferece suporte, né, para compartilhamento, por ser uma impressora para transformar um arquivo em PDF, eu não vou conseguir mostrar. Mas aqui, nessa guia de compartilhamento, vai ter algumas opções para vocês, inclusive com a opção compartilhar essa impressora, né? Basta vocês deixarem ela selecionada, essa opção, dá OK, né? E a mesma vai ser compartilhada aí para todos os outros computadores da mesma rede, tá? E para usar, basta os outros usuários conectarem a impressora e adicionar a mesma ali em seus respectivos computadores, né? Adicionar aquela impressora no computador. E só isso já vai fazer, o sistema ele vai fazer a varredura na rede, né? E buscar alguma impressora disponível que vai estar sendo exibida ali no seu computador, beleza? Pessoal, então a aula de hoje ela é basicamente isso, tá? Eu vou pedir para vocês estarem realizando aí os exercícios da página 75 do capítulo, né? Eu não sei dizer para vocês assim, não se deixar claro se como que vai funcionar eu não sei dizer para vocês, pessoal, se essa página que eu acabei de falar, né, essa 75 é a mesma na apostila de vocês, porque existem duas edições da apostila e eu acredito que eu estou utilizando a primeira edição, né, que é de 2018, e talvez a de vocês seja mais atualizada. Se for a mesma primeira edição, então a página 75 certinha, tá? Se não for, talvez esteja em uma outra página, mas é o exercício da página do capítulo 6, tá? Não tem segredo, é só dar uma olhadinha no capítulo 6 e lá no final vai ter do capítulo 6 um quiz, né, um exercícios práticos e o quiz, e aí vocês podem estar respondendo, beleza? É sobre essa guia de formatação de micros e configurações essenciais do sistema, ok? Só está fazendo isso e aí vocês vão estar conseguindo realizar essa atividade, beleza? Então é isso, pessoal, por hoje. Acredito que já foi conversado aí, talvez vocês já viram aí o comunicado, né? Semana que vem nós retornamos com as aulas presenciais, tá bom? Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.